A Liga dos Ruivos de Arthur Conan Doyle entregue a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Eu visitei meu amigo, o Sr. Sherlock Holmes, um dia no outono do ano passado e o encontrei conversando profundamente com um cavalheiro idoso, muito corpulento, de rosto corado e cabelos ruivos como o fogo. Pedindo desculpas pela minha intrusão, eu estava prestes a me retirar quando Holmes me puxou abruptamente para dentro da sala e fechou a porta atrás de mim. Você não poderia ter vindo em melhor hora, meu caro Watson, disse ele cordialmente. Eu estava com medo de que você estivesse noivo. Então eu sou. Muito mesmo. Então posso esperar na sala ao lado. De jeito nenhum. Este cavalheiro, Sr. Wilson, tem sido meu parceiro e ajudante em muitos dos meus casos de maior sucesso, e não tenho dúvidas de que ele será de extrema utilidade para mim também no seu. O corpulento cavalheiro levantou-se da cadeira e fez uma saudação, com um olhar rápido e questionador em seus pequenos olhos rodeados de gordura. Experimente o sofá, disse Holmes, recostando-se na poltrona e juntando as pontas dos dedos, como era seu costume quando estava em estado de espírito judicial. Eu sei, meu caro Watson, que você compartilha meu amor por tudo que é bizarro e fora das convenções e da rotina monótona da vida cotidiana. Você demonstrou seu gosto por isso pelo entusiasmo que o levou a narrar e, se me permite dizer isso, embelezar de alguma forma tantas de minhas pequenas aventuras. Seus casos realmente foram do maior interesse para mim, observei. Você deve se lembrar do que comentei outro dia, pouco antes de abordarmos o problema muito simples apresentado pela senhorita May Sutherland, que para efeitos estranhos e combinações extraordinárias devemos recorrer à própria vida, que é sempre muito mais ousada do que qualquer esforço de a imaginação. Uma proposição da qual tomei a liberdade de duvidar. Sim, doutor, mas mesmo assim você deve concordar com o meu ponto de vista, pois caso contrário continuarei acumulando fatos sobre você até que sua razão entre em colapso e reconheça que estou certo. Agora, o Sr. Jabez Wilson aqui teve a gentileza de me visitar esta manhã e de iniciar uma narrativa que promete ser uma das mais singulares que já ouvi há algum tempo. Vocês me ouviram observar que as coisas mais estranhas e singulares estão muitas vezes relacionadas não com os crimes maiores, mas com os crimes menores, e ocasionalmente, na verdade, onde há espaço para dúvida se algum crime positivo foi cometido. Pelo que ouvi, é-me impossível dizer se o presente caso é um caso de crime ou não, mas o curso dos acontecimentos está certamente entre os mais singulares que já ouvi. Talvez, Sr. Wilson, você tivesse a grande gentileza de recomeçar sua narrativa. Pergunto-lhe não apenas porque meu amigo Dr. Watson não ouviu a parte inicial, mas também porque a natureza peculiar da história me deixa ansioso para ouvir todos os detalhes possíveis de seus lábios. Via de regra, quando ouço alguma ligeira indicação do curso dos acontecimentos, posso guiar-me pelos milhares de outros casos semelhantes que me ocorrem na memória. No presente caso, sou forçado a admitir que os fatos são, tanto quanto posso acreditar, únicos. O cliente corpulento estufou o peito com um ar de orgulho e tirou do bolso interno do sobretudo um jornal sujo e amassado. Enquanto ele olhava para a coluna de anúncios, com a cabeça inclinada para frente e o papel estendido sobre os joelhos, dei uma boa olhada no homem e me esforcei, à maneira de meu companheiro, para ler as indicações que poderiam ser apresentadas por seu vestido ou aparência. Contudo, não ganhei muito com minha inspeção. Nosso visitante tinha todas as características de ser um comerciante britânico comum, obeso, pomposo e lento. Ele usava calças xadrez cinza e largas, uma sobrecasaca preta não muito limpa, desabotoada na frente, e um colete pardo com uma pesada corrente Albert de metal e um pedaço quadrado de metal perfurado pendurado como um enfeite. Uma cartola puída e um sobretudo marrom desbotado com gola de veludo amassado estavam sobre uma cadeira ao lado dele. No geral, por mais que eu olhasse, não havia nada de notável naquele homem, exceto sua brilhante cabeça ruiva e a expressão de extremo desgosto e descontentamento em suas feições. O olhar rápido de Sherlock Holmes percebeu minha ocupação e balançou a cabeça com um sorriso ao notar meus olhares questionadores. Além dos fatos óbvios de que ele em algum momento fez trabalho manual, que fuma rapé, que é maçom, que esteve na China e que tem escrito muito ultimamente, não posso deduzir mais nada. O Sr. Jabez Wilson levantou-se da cadeira, com o dedo indicador sobre o papel, mas com os olhos fixos no meu companheiro. Como, em nome da boa sorte, você sabia de tudo isso, Sr. Holmes? Ele perguntou.
Como você sabia, por exemplo, que eu fazia trabalho manual? É tão verdadeiro quanto o Evangelho, pois comecei como carpinteiro naval. Suas mãos, meu caro senhor. Sua mão direita é bem maior que a esquerda. Você trabalhou com isso e os músculos estão mais desenvolvidos. Bem, o rapé, então, e a maçonaria? Não vou insultar sua inteligência contando como li isso, especialmente porque, contra as regras estritas de sua ordem, você usei um alfinete de peito de arco e bússola. Ah, claro, esqueci disso. Mas a escrita? O que mais pode ser indicado por aquele punho direito tão brilhante de 12 centímetros e o esquerdo com uma mancha lisa perto do cotovelo onde você o apoia sobre a mesa? Bem, mas China? O peixe que você tatuou logo acima do pulso direito só poderia ter sido feito na China. Fiz um pequeno estudo sobre marcas de tatuagem e até contribuí para a literatura sobre o assunto. Esse truque de tingir as escamas dos peixes com um rosa delicado é bastante peculiar à China. Quando, além disso, vejo uma moeda chinesa pendurada na corrente do seu relógio, a questão fica ainda mais simples. O Sr. Jabez Wilson riu muito. Bem, eu nunca. Disse ele. A princípio pensei que você tivesse feito algo inteligente, mas vejo que, afinal, não havia nada nisso. Começo a pensar, Watson, disse Holmes, que cometi um erro ao explicar. Oni ignotum pro magnifico apóstrofo, você sabe, e minha pobre reputação, tal como é, sofrerá um naufrágio se eu for tão sincero. Você não consegue encontrar o anúncio, Sr. Wilson? Sim, entendi agora, ele respondeu com o dedo grosso e vermelho plantado no meio da coluna. Aqui está. Foi isso que começou tudo. Você acabou de ler você mesmo, senhor. Peguei dele o papel e li o seguinte: para a Liga Ruiva, por conta do legado do falecido Ezequiel Hopkins, do Líbano, Pensilvânia, EUA, há agora mais uma vaga aberta que dá direito a membro da Liga a um salário de 4 libras por semana por serviços puramente nominais. Todos os homens ruivos, sãos de corpo e mente e com idade superior a 21 anos, são elegíveis. Inscreva-se pessoalmente na segunda-feira, às 11 horas, para Duncan Ross, nos escritórios da Liga, 7 Popescourt, Fleet Street. Que diabos isso quer dizer? Eu ejaculei depois de ler 2 vezes o anúncio extraordinário. Holmes riu e se contorceu na cadeira, como era seu hábito quando estava de bom humorístico. É um pouco fora do comum, não é? Disse ele. E agora, Sr. Wilson, vá direto ao ponto e conte-nos tudo sobre você, sua família e o efeito que este anúncio teve sobre sua sorte. O senhor primeiro tomará nota, doutor, do papel e da data. Et Morning Chronicle de 27 de abril de 1890. Há apenas 2 meses. Muito bom. Agora, Sr. Wilson? Bem, é exatamente como eu lhe disse, Sr. Sherlock Holmes, disse Jabez Wilson, enxugando a testa. Tenho uma pequena casa de penhores na Praça Coburg, perto da cidade. Não é um negócio muito grande e, nos últimos anos, não tem feito mais do que apenas me dar o sustento. Eu costumava ter 2 assistentes, mas agora só tenho um, e eu teria um emprego para pagá-lo, mas ele está disposto a pagar metade do salário para aprender o negócio. Qual é o nome desse jovem prestativo? Perguntou Sherlock Holmes. O nome dele é Vincent Spaulding e ele também não é tão jovem. É difícil dizer a idade dele. Eu não desejaria um assistente mais inteligente, Sr. Holmes, e sei muito bem que ele poderia melhorar e ganhar o dobro do que posso lhe dar. Mas, afinal, se ele está satisfeito, por que eu deveria colocar ideias na cabeça dele? Porque de fato, você parece ter muita sorte em ter um funcionário que paga o preço total de mercado. Não é uma experiência comum entre os empregadores nesta época. Não sei se o seu assistente não é tão notável quanto o seu anúncio. Oh, ele também tem seus defeitos, disse Wilson. Nunca fui tão bom para a fotografia. Tirar fotos com uma câmera quando deveria estar melhorando sua mente e depois mergulhar no porão como um coelho em sua toca para revelar suas fotos. Esse é o seu principal defeito, mas no geral ele é um bom trabalhador. Não há vício nele. Ele ainda está com você, presumo? Sim, senhor. Ele e uma menina de 14 anos, que cozinha um pouco e mantém o lugar limpo, é tudo o que tenho em casa, pois sou viúvo e nunca tive família. Vivemos muito tranquilamente, senhor, nós 3, e mantemos um teto sobre nossas cabeças e pagamos nossas dívidas, se não fizermos mais nada. A primeira coisa que nos desanimou foi aquele anúncio.
Spalding, ele veio ao escritório exatamente neste dia, 8 semanas depois, com este mesmo papel nas mãos, e disse: Desejo ao Sr. Wilson, que eu seja um homem ruivo. Por que isso? Eu pergunto. Ora, diz ele, aqui está outra vaga na Liga dos Homens Ruivos. Vale uma pequena fortuna para qualquer homem que o consiga, e entendo que há mais vagas do que homens, de modo que os curadores não sabem o que fazer com o dinheiro. Se meu cabelo mudasse de cor, aqui está um lindo berço pronto para eu entrar. O que é então? Perguntei. Veja, Sr. Holmes, sou um homem que fica em casa e, como meu negócio veio até mim em vez de eu ter que ir até ele, muitas vezes eu ficava semanas a fio sem colocar o pé no capacho. Dessa forma, eu não sabia muito do que estava acontecendo lá fora e sempre ficava feliz com algumas novidades. Você nunca ouviu falar da Liga dos Homens Ruivos? Ele perguntou com os olhos abertos. Nunca. Ora, eu me pergunto isso, pois você mesmo é elegível para uma das vagas. E quanto eles valem? Perguntei. Apenas algumas centenas por ano, mas o trabalho é leve e não precisa interferir muito nas outras ocupações. Bem, você pode facilmente pensar que isso me fez aguçar os ouvidos, pois o negócio não tem ido bem há alguns anos, e algumas centenas extras teriam sido muito úteis. Conte-me tudo, disse eu. Bem, disse ele, mostrando-me o anúncio, você pode ver por si mesmo que a Liga tem uma vaga, e aí está o endereço onde você deve solicitar detalhes. Pelo que posso perceber, a Liga foi fundada por um milionário americano, Ezekiel Hopkins, que tinha modos muito peculiares. Ele próprio era ruivo e tinha grande simpatia por todos os homens ruivos. Assim, quando ele morreu, descobriu-se que ele havia deixado sua enorme fortuna nas mãos de curadores, com instruções para aplicar os juros na concessão de vagas fáceis para homens cujos cabelos fossem dessa cor. Pelo que ouvi, é um salário esplêndido e há muito pouco para fazer. Mas, disse eu, haveria milhões de homens ruivos que se candidatariam. Não tantos quanto você imagina, ele respondeu. Veja, isso está realmente restrito aos londrinos e aos homens adultos. Este americano começou em Londres quando era jovem e queria fazer um bom trabalho na cidade velha. Então, novamente, ouvi dizer que não adianta aplicar se seu cabelo for ruivo claro, ou ruivo escuro, ou qualquer coisa que não seja um vermelho realmente brilhante, resplandecente e ardente. Agora, se você quiser se inscrever, Sr. Wilson, basta entrar, mas talvez não valha a pena se afastar do caminho por algumas centenas de libras. Agora, é um fato, senhores, como vocês podem ver por si mesmos, que meu cabelo é de uma tonalidade muito cheia e rica, de modo que me pareceu que, se houvesse alguma competição no assunto, eu ficaria tão bem uma chance como qualquer homem que eu já conheci. Vincent Spalding parecia saber tanto sobre o assunto que pensei que ele poderia ser útil, então ordenei-lhe que fechasse as venezianas durante o dia e viesse imediatamente comigo. Ele estava muito disposto a tirar férias, então fechamos o negócio e partimos para o endereço que nos foi fornecido no anúncio. Espero nunca mais ver algo assim novamente, Sr. Holmes. Do norte, do sul, do leste e do oeste, todos os homens que tinham um tom de ruivo no cabelo haviam invadido a cidade para responder ao anúncio. A Fleet Street estava lotada de pessoas ruivas, e Popescourt parecia um carrinho de mão de laranja de um comerciante. Eu não deveria imaginar que houvesse tantos em todo o país reunidos por aquele único anúncio. Eram de todos os tons de cor: palha, limão, laranja, tijolo, seter irlandês, fígado, argila. Mas, como disse Spalding, não havia muitos que tivessem a verdadeira tonalidade vívida da cor da chama. Quando vi quantos estavam esperando, teria desistido em desespero, mas Spalding não quis ouvir falar disso. Como ele fez isso, eu não poderia imaginar, mas ele empurrou, puxou e deu cabeçadas até me levar através da multidão e até os degraus que levavam ao escritório. Havia um fluxo duplo na escada, alguns subindo com esperança e outros voltando abatidos, mas nos intrometemos o melhor que pudemos e logo nos encontramos no escritório. Sua experiência foi muito divertida, observou Holmes enquanto seu cliente fazia uma pausa e refrescava a memória com uma enorme pitada de rapé. Por favor, continue com sua declaração muito interessante. Não havia nada no escritório além de algumas cadeiras de madeira e uma mesa de pinho, atrás da qual estava sentado um homem pequeno com uma cabeça ainda mais vermelha que a minha. Ele dizia algumas palavras a cada candidato à medida que surgiam, e então sempre conseguia encontrar neles alguma falha que os desqualificasse.
Afinal, conseguir uma vaga não parecia ser uma tarefa tão fácil. Contudo, quando chegou a nossa vez, o homenzinho foi muito mais favorável a mim do que a qualquer um dos outros, e fechou a porta quando entramos, para que pudesse ter uma conversa particular conosco. Este é o Sr. Jabez Wilson, disse meu assistente, e ele está disposto a preencher uma vaga na liga. E ele é admiravelmente adequado para isso, respondeu o outro. Ele tem todos os requisitos. Não consigo me lembrar de ter visto algo tão bom. Ele deu um passo para trás, inclinou a cabeça para o lado e olhou para meu cabelo até que eu me senti bastante tímido. Então, de repente, ele avançou, torceu minha mão e me parabenizou calorosamente pelo meu sucesso. Seria uma injustiça hesitar, disse ele. No entanto, tenho certeza, você me desculpará por tomar uma precaução óbvia. Com isso ele agarrou meu cabelo com as duas mãos e puxou até que eu gritei de dor. Há água em seus olhos, disse ele enquanto me soltava. Percebo que tudo está como deveria ser. Mas temos que ter cuidado, pois já fomos enganados 2 vezes pelas perucas e uma vez pela pintura. Eu poderia lhe contar histórias sobre cera de sapateiro que o deixariam enojado com a natureza humana. Ele foi até a janela e gritou com toda a força que a vaga estava preenchida. Um gemido de decepção veio de baixo, e todas as pessoas se afastaram em direções diferentes até que não havia mais nenhuma ruiva à vista, exceto a minha e a do gerente. Meu nome, disse ele, é Sr. Duncan Ross, e eu próprio sou um dos pensionistas do fundo deixado por nosso nobre benfeitor. Você é um homem casado, Sr. Wilson? Você tem família? Eu respondi que não. Seu rosto caiu imediatamente. Caro eu. Ele disse gravemente, isso é realmente muito sério. Lamento ouvir você dizer isso. O fundo destinava-se, claro, à propagação e difusão dos ruivos, bem como à sua manutenção. É extremamente lamentável que você seja solteiro. Meu rosto se alongou com isso, Sr. Holmes, pois pensei que afinal não iria ocupar a vaga, mas depois de pensar por alguns minutos, ele disse que tudo ficaria bem. No caso de outro, disse ele, a objeção pode ser fatal, mas devemos esticar um ponto em favor de um homem com uma cabeleira como a sua. Quando você poderá assumir suas novas funções? Bem, é um pouco estranho, pois já tenho um negócio, disse eu. Oh, não se preocupe com isso, Sr. Wilson. Disse Vincent Spaulding. Eu deveria ser capaz de cuidar disso para você. Qual seria o horário? Perguntei. 1:50. Agora, o negócio de uma casa de penhores é feito principalmente à noite, Sr. Holmes, especialmente nas quintas e sextas-feiras, que é um pouco antes do dia do pagamento, então seria muito bom para mim ganhar um pouco pela manhã. Além disso, eu sabia que meu assistente era um bom homem e que cuidaria de tudo que aparecesse. Isso me serviria muito bem, eu disse. E o pagamento? São 4 libras por semana. E o trabalho? É puramente nominal. O que você chama de puramente nominal? Bem, você tem que estar no escritório, ou pelo menos no prédio, o tempo todo. Se você sair, perderá toda a sua posição para sempre. A vontade é muito clara nesse ponto. Você não cumpre as condições se sair do escritório durante esse período. São apenas 4 horas por dia e eu não deveria pensar em ir embora, disse eu. Nenhuma desculpa servirá, disse o Sr. Duncan Ross, nem doença, nem negócios, nem qualquer outra coisa. Lá você deve ficar ou perderá seu alojamento. E o trabalho? É copiar a Enciclopédia Britânica. Há o primeiro volume dele naquela editora. Você deve encontrar sua própria tinta, canetas e mata-borrão, mas nós fornecemos esta mesa e cadeira. Você estará pronto amanhã? Certamente, respondi. Então, adeus, Sr. Jabez Wilson, e deixe-me parabenizá-lo mais uma vez pela importante posição que você teve a sorte de conquistar. Ele me fez sair da sala e fui para casa com meu assistente, sem saber o que dizer ou fazer, de tão satisfeito com minha boa sorte. Bem, pensei sobre o assunto o dia todo e à noite estava desanimado novamente, pois eu estava bastante convencido de que todo o caso devia ser uma grande farsa ou fraude, embora eu não pudesse imaginar qual poderia ser o seu objetivo. Parecia totalmente inacreditável que alguém pudesse fazer tal testamento, ou que pagasse tal quantia por fazer algo tão simples como copiar a Enciclopédia Britânica. Vincent Spaulding fez o que pôde para me animar, mas, na hora de dormir, eu já estava convencido de que estava pensando em desistir de tudo.
No entanto, pela manhã, decidi dar uma olhada nele de qualquer maneira, então comprei um frasco de tinta de 1 centavo e, com uma caneta de pena e 7 folhas de papel ao maço, parti para a corte de Pope. Bem, para minha surpresa e alegria, tudo estava tão certo quanto possível. A mesa estava posta para mim, e o Sr. Duncan Rose estava lá para garantir que eu começasse a trabalhar. Ele começou com a letra A e depois me deixou, mas ele aparecia de vez em quando para ver se estava tudo bem comigo. Às 2 horas ele me desejou bom dia, elogiou-me pela quantia que eu havia escrito e trancou a porta do escritório atrás de mim. Isso acontecia dia após dia, Sr. Holmes, e no sábado o gerente entrou e pagou 4 soberanos de ouro pelo meu trabalho da semana. Foi o mesmo na semana seguinte e o mesmo na semana seguinte. Todas as manhãs eu estava lá às 10 e todas as tardes saía às 2. Aos poucos, o Sr. Duncan Rose começou a vir apenas uma vez por manhã e, depois de algum tempo, não apareceu mais. Mesmo assim, é claro, nunca me atrevi a sair da sala nem por um instante, pois não tinha certeza de quando ele viria, e o alojamento era tão bom e me caía tão bem que não correria o risco de perdê-lo. 8 semanas se passaram assim, e eu havia escrito sobre abades e tiro com arco e armaduras e arquitetura e atiça, e esperava com diligência poder chegar aos Bs em breve. Custou-me algo em papel ao maço, e quase enchi uma estante com meus escritos. E então, de repente, todo o negócio chegou ao fim. Para um fim? Sim, senhor. E o mais tardar esta manhã. Fui para o trabalho, como sempre, às 10 horas, mas a porta estava fechada e trancada, com um quadradinho de papelão pregado no meio do painel com uma taxa. Aqui está, e você pode ler por si mesmo. Ele ergueu um pedaço de papelão branco do tamanho de uma folha de papel. Estava escrito desta forma: a Liga Ruiva está dissolvida. 9 de outubro de 1890. Sherlock Holmes e eu examinamos esse breve anúncio e o rosto triste por trás dele, até que o lado cômico do caso superou tão completamente todas as outras considerações que ambos caímos na gargalhada. Não vejo nada de muito engraçado, gritou nosso cliente, corando até a raiz da cabeça em chamas. Se você não puder fazer nada melhor do que rir de mim, posso ir para outro lugar. Não, não, gritou Holmes, empurrando-o de volta para a cadeira da qual ele havia se levantado. Eu realmente não sentiria falta do seu caso por nada no mundo. É muito incomum. Mas se me desculpam, algo um pouco engraçado nisso. Por favor, que passos você tomou quando encontrou o cartão na porta? Fiquei atordoado, senhor. Eu não sabia o que fazer. Então liguei para os escritórios, mas nenhum deles parecia saber de nada sobre isso. Por fim, procurei o proprietário, que é contador e mora no térreo, e perguntei se ele poderia me contar o que havia acontecido com a Liga dos Cabeças Ruivas. Ele disse que nunca tinha ouvido falar de tal órgão. Então perguntei quem era o Sr. Duncan Rose. Ele respondeu que o nome era novo para ele. Bem, disse eu, o cavalheiro do número 4. O quê, o homem ruivo? Sim. Oh, disse ele, seu nome era William Morris. Ele era advogado e estava usando meu quarto como uma conveniência temporária até que suas novas instalações estivessem prontas. Ele se mudou ontem. Onde eu poderia encontrá-lo? Oh, em seus novos escritórios. Ele me disse o endereço. Sim, King Edward Street, 17, perto de St. Paul S. Comecei, Sr. Holmes, mas quando cheguei a esse endereço era uma fábrica de joelheiras artificiais, e ninguém ali tinha ouvido falar do Sr. William Morris ou do Sr. Duncan Rose. E o que você fez então? Perguntou Holmes. Fui para casa, na Praça Saxe-Coburg, e segui o conselho do meu assistente. Mas ele não pôde me ajudar de forma alguma. Ele só poderia dizer que se eu esperasse receberia uma resposta pelo correio. Mas isso não foi suficiente, Sr. Holmes. Eu não queria perder tal lugar sem luta, então, como ouvi dizer que você era bom o suficiente para dar conselhos aos pobres que precisavam deles, vim imediatamente até você. E você agiu com muita sabedoria, disse Holmes. Seu caso é extremamente notável e ficarei feliz em investigá-lo. Pelo que você me contou, acho que é possível que daí dependam questões mais graves do que podem parecer à primeira vista. Grave o suficiente. Disse o senhor. Ora, perdi 4 quilos por semana. No que lhe diz respeito pessoalmente, observou Holmes, não vejo que você tenha qualquer reclamação contra esta liga extraordinária.
Pelo contrário, você está, pelo que entendi, cerca de 30 libras mais rico, para não falar do conhecimento minucioso que adquiriu sobre todos os assuntos incluídos na letra A. Você não perdeu nada com eles. Não, senhor. Mas quero saber mais sobre eles, quem são e qual foi o objetivo deles ao fazerem essa pegadinha, se foi uma pegadinha, comigo. Foi uma piada muito cara para eles, pois lhes custou 32 libras. Vamos nos esforçar para esclarecer esses pontos para você. E, primeiro, uma ou duas perguntas, Sr. Wilson. Esse seu assistente que primeiro chamou sua atenção para o anúncio, há quanto tempo ele está com você? Cerca de um mês então. Como ele veio? Em resposta a um anúncio. Ele era o único candidato? Não, eu tinha uma dúzia. Por que você o escolheu? Porque ele era útil e sairia barato. Na verdade, pela metade do salário. Sim. Como ele é, esse Vincent Spalding? Pequeno, robusto, muito rápido em seus modos, sem pelos no rosto, embora não tenha menos de 30 anos. Tem uma mancha branca de ácido na testa. Holmes sentou-se na cadeira, bastante excitado. Eu pensei isso, disse ele. Você já observou que as orelhas dele são furadas para fazer brincos? Sim, senhor. Ele me contou que um cigano fez isso por ele quando ele era menino. Zumbir, disse Holmes, mergulhando em pensamentos profundos. Ele ainda está com você? Ah, sim, senhor, acabei de deixá-lo. E seus negócios foram atendidos na sua ausência? Nada a reclamar, senhor. Nunca há muito o que fazer numa manhã. Isso basta, Sr. Wilson. Terei prazer em lhe dar uma opinião sobre o assunto dentro de 1 ou 2 dias. Hoje é sábado e espero que até segunda-feira possamos chegar a uma conclusão. Bem, Watson, disse Holmes quando nosso visitante nos deixou, o que você acha de tudo isso? Não entendo nada disso, respondi francamente. É um negócio muito misterioso. Como regra geral, disse Holmes, quanto mais bizarra uma coisa é, menos misteriosa ela se revela. São os seus crimes comuns e sem características que são realmente intrigantes, assim como um rosto comum é o mais difícil de identificar. Mas devo ser rápido neste assunto. O que você vai fazer então? Perguntei. Para fumar, ele respondeu. É um problema de 3 canos, e imploro que você não fale comigo por 50 minutos. Ele se enrolou na cadeira, com os joelhos finos dobrados até o nariz de falcão, e ali ficou sentado, com os olhos fechados e o cachimbo de barro preto projetando-se como o bico de algum pássaro estranho. Eu tinha chegado à conclusão de que ele havia adormecido, e na verdade eu também estava balançando a cabeça, quando de repente ele pulou da cadeira com o gesto de um homem que já se decidiu e colocou o cachimbo sobre a lareira. Sarasate toca no St. James S. Hall esta tarde, comentou. O que você acha, Watson? Seus pacientes poderiam dispensá-lo por algumas horas? Não tenho nada para fazer hoje. Minha prática nunca é muito absorvente. Então coloque seu chapéu e venha. Vou passar primeiro pela cidade e podemos almoçar no caminho. Observo que há muita música alemã no programa, o que é mais do meu gosto do que italiano ou francês. É introspectivo e quero introspectar. Venha comigo. Viajamos de metrô até Aldersgate, e uma curta caminhada nos levou à Praça Saxe-Coburg, cenário da singular história que ouvimos pela manhã. Era um lugar pequeno, pobre e elegante, onde 4 fileiras de casas de tijolos sombrias de 2 andares davam para um pequeno recinto cercado por grades, onde um gramado cheio de ervas daninhas e alguns tufos de arbustos de louro desbotados travavam uma dura luta contra uma atmosfera carregada de fumaça e desagradável. 3 bolas douradas e um quadro marrom com Jabez Wilson em letras brancas, sobre uma casa de esquina, anunciavam o local onde nosso cliente ruivo conduzia seus negócios. Sherlock Holmes parou na frente dele com a cabeça inclinada para o lado e examinou tudo, com os olhos brilhando intensamente entre as pálpebras franzidas. Depois subiu lentamente a rua e desceu novamente até a esquina, ainda olhando atentamente para as casas. Finalmente voltou à casa de penhores e, depois de ter batido vigorosamente com a bengala na calçada 2 ou 3 vezes, foi até a porta e bateu. Foi imediatamente aberto por um jovem de aparência brilhante e bem barbeado, que lhe pediu que interviesse. Obrigado, disse Holmes, eu só queria perguntar como você faria para ir daqui até Strand. 3ª à direita, 4ª à esquerda, respondeu prontamente o assistente, fechando a porta. Esse cara é esperto, observou Holmes enquanto nos afastávamos.
Ele é, na minha opinião, o quarto homem mais inteligente de Londres e, por sua ousadia, não tenho certeza se ele não tem direito a ser o terceiro. Eu já sabia algo sobre ele antes. Evidentemente, disse eu, senhor, o assistente de Wilson conta bastante neste mistério da Liga dos Ruivos. Tenho certeza de que você perguntou o que fazer apenas para poder vê-lo. Ele não. E então? Os joelhos das calças. E o que você viu? O que eu esperava ver. Por que você bateu na calçada? Meu caro médico, este é um momento de observação, não de conversa. Somos espiões num país inimigo. Sabemos algo sobre a Praça Saxe-Coburg. Vamos agora explorar as partes que estão por trás disso. A estrada em que nos encontrávamos quando viramos a esquina da reformada Praça Saxe-Coburg apresentava um contraste tão grande quanto a frente de uma imagem faz com o verso. Era uma das principais artérias que transportavam o trânsito da cidade para norte e oeste. A estrada estava bloqueada pelo imenso fluxo de comércio que fluía em maré dupla para dentro e para fora, enquanto as trilhas estavam escuras com o enxame apressado de pedestres. Foi difícil perceber, ao olharmos para a fileira de lojas elegantes e imponentes estabelecimentos comerciais, que eles realmente confinavam do outro lado, na praça desbotada e estagnada da qual havíamos acabado de abandonar. Deixe-me ver, disse Holmes, parando na esquina e olhando ao longo da linha, gostaria apenas de lembrar a ordem das casas aqui. É um hobby meu ter um conhecimento exato de Londres. Há o Mortimers, a tabacaria, a pequena loja de jornais, a filial de Coburg do City and Suburban Bank, o restaurante vegetariano e o depósito de construção de carruagens de Macfarlane. Isso nos leva direto para o outro quarteirão. E agora, doutor, fizemos o nosso trabalho, então é hora de brincarmos. Um sanduíche e uma xícara de café, e depois vamos para a terra do violino, onde tudo é doçura, delicadeza e harmonia, e não há clientes ruivos para nos irritar com seus enigmas. Meu amigo era um músico entusiasta, sendo ele próprio não apenas um intérprete muito competente, mas também um compositor sem méritos comuns. Durante toda a tarde ele ficou sentado nas baias, envolto na mais perfeita felicidade, agitando suavemente seus dedos longos e finos no ritmo da música, enquanto seu rosto gentilmente sorridente e seus olhos lânguidos e sonhadores eram tão diferentes dos de Holmes, o cão detetive, Holmes, o agente criminoso implacável, perspicaz e habilidoso, como era possível conceber. Em seu caráter singular, a natureza dual afirmava-se alternadamente, e sua extrema exatidão e astúcia representavam, como muitas vezes pensei, a reação contra o humor poético e contemplativo que ocasionalmente predominava nele. A oscilação de sua natureza levou-o do extremo langor à energia devoradora, e, como eu bem sabia, ele nunca foi tão verdadeiramente formidável como quando, durante dias a fio, ficava recostado em sua poltrona entre suas improvisações e suas edições em letras pretas. Foi então que o desejo da caça se apoderou dele subitamente e que o seu brilhante poder de raciocínio ascendeu ao nível da intuição, até que aqueles que não estavam familiarizados com os seus métodos olharam para ele de soslaio, como se olhassem para um homem cujo conhecimento não era o de outros mortais. Quando o vi naquela tarde tão envolvido pela música no St. James' S. Hall, senti que um momento ruim poderia estar chegando àqueles que ele se propôs a caçar. Você quer ir para casa, sem dúvida, doutor, ele comentou quando saímos. Sim, seria também. E tenho alguns negócios para fazer que levarão algumas horas. Este negócio na Praça Coburg é sério. Por que sério? Um crime considerável está na contemplação. Tenho todos os motivos para acreditar que chegaremos a tempo de impedir isso. Mas hoje, sendo sábado, complica bastante as coisas. Precisarei de sua ajuda esta noite. Em que momento? 10 será cedo o suficiente. Estarei em Baker Street às 10. Muito bem. E, eu digo, doutor, pode haver algum pequeno perigo, então por favor coloque seu revólver militar no bolso. Ele acenou com a mão, girou nos calcanhares e desapareceu em um instante entre a multidão. Acredito que não sou mais estúpido do que os meus vizinhos, mas sempre fui oprimido pelo sentimento da minha própria estupidez nas minhas relações com Sherlock Holmes. Aqui eu tinha ouvido o que ele tinha ouvido, eu tinha visto o que ele tinha visto, e ainda assim, pelas suas palavras, era evidente que ele viu claramente não apenas o que tinha acontecido, mas o que estava para acontecer, enquanto para mim todo o negócio ainda estava confuso. E grotesco.
Enquanto dirigia para minha casa em Kensington, pensei em tudo, desde a extraordinária história do copiador ruivo da enciclopédia até a visita à Praça Sachi-Coburg e as palavras sinistras com que ele se despediu de mim. O que foi essa expedição noturna e por que eu deveria ir armado? Para onde estávamos indo e o que deveríamos fazer? Holmes me deu a entender que o assistente do penhorista de rosto liso era um homem formidável, um homem que poderia jogar um jogo profundo. Tentei decifrar o enigma, mas desisti em desespero e deixei o assunto de lado até que a noite trouxesse uma explicação. Eram 9h15 quando saí de casa e atravessei o parque, atravessando a Oxford Street até a Baker Street. 2 cabriolés estavam parados à porta e, quando entrei no corredor, ouvi o som de vozes lá de cima. Ao entrar em seu quarto, encontrei Holmes conversando animadamente com 2 homens, um dos quais reconheci como Peter Jones, o agente oficial da polícia, enquanto o outro era um homem alto, magro, de rosto triste, com um chapéu muito brilhante e de expressão opressiva. Sobrecasaca respeitável. Ah! Nosso grupo está completo, disse Holmes, abotoando sua jaqueta e tirando do cabide seu pesado chicote de caça. Watson, acho que você conhece o Sr. Jones, da Scotland Yard? Deixe-me apresentar-lhe o Sr. Merriweather, que será nosso companheiro na aventura desta noite. Estamos caçando em casais de novo, doutor, sabe, disse Jones com seu jeito consequente. Nosso amigo aqui é um homem maravilhoso por iniciar uma perseguição. Ele só quer um cachorro velho para ajudá-lo na corrida. Espero que um ganso selvagem não seja o fim da nossa perseguição, observou o Sr. Merriweather sombriamente. O senhor pode depositar considerável confiança no Sr. Holmes, senhor, disse o agente da polícia altivamente. Ele tem seus próprios métodos, que são, se não se importa que eu diga, um pouco teóricos e fantásticos demais, mas ele tem as qualidades de um detetive. Não é exagero dizer que 1 ou 2 vezes, como no caso do assassinato de Sholto e do tesouro de Agra, ele esteve mais certo do que a força oficial. Oh, se você diz, Sr. Jones, está tudo bem, disse o estranho com deferência. Mesmo assim, confesso que sinto falta da minha borracha. É o primeiro sábado à noite em 27 anos que não tomo minha camisinha. Acho que você descobrirá, disse Sherlock Holmes, que jogará esta noite com uma aposta mais alta do que nunca e que a jogada será mais emocionante. Para você, Sr. Merriweather, a aposta será de cerca de 30.000 libras, e para você, Jones, será o homem sobre quem você deseja impor as mãos. John Clay, o assassino, ladrão, destruidor e falsificador. Ele é um jovem, Sr. Merriweather, mas está no topo de sua profissão, e eu preferiria ter minhas pulseiras nele do que em qualquer criminoso de Londres. Ele é um homem notável, é o jovem John Clay. Seu avô era um duque real e ele próprio esteve em Eton e Oxford. Seu cérebro é tão astuto quanto seus dedos e, embora encontremos sinais dele a cada passo, nunca sabemos onde encontrar o próprio homem. Ele quebrará um berço na Escócia em uma semana e na semana seguinte estará arrecadando dinheiro para construir um orfanato na Cornualha. Estou no caminho dele há anos e nunca coloquei os olhos nele ainda. Espero ter o prazer de apresentá-lo esta noite. Também tive 1 ou 2 pequenas reviravoltas com o Sr. John Clay e concordo com você que ele está à frente de sua profissão. Já passa das 10, porém, e já é hora de começarmos. Se vocês 2 pegarem o primeiro cabriolé, Watson e eu seguiremos no segundo. Sherlock Holmes não foi muito comunicativo durante a longa viagem e ficou recostado no táxi cantarolando as músicas que ouvira à tarde. Atravessamos um labirinto interminável de ruas iluminadas a gás até chegarmos a Farrington Street. Estamos perto agora, observou meu amigo. Esse tal Merriweather é diretor de banco e está pessoalmente interessado no assunto. Achei que seria bom ter Jones conosco também. Ele não é um mau sujeito, embora seja um completo imbecil em sua profissão. Ele tem uma virtude positiva. Ele é tão corajoso quanto um bulldog e tão tenaz quanto uma lagosta se colocar suas garras em alguém. Aqui estamos e eles estão esperando por nós. Havíamos chegado à mesma rua movimentada em que nos encontramos pela manhã. Nossos táxis foram dispensados e, seguindo a orientação do Sr. Merriweather, passamos por uma passagem estreita e passamos por uma porta lateral, que ele abriu para nós. Dentro havia um pequeno corredor que terminava em um enorme portão de ferro. Este também foi aberto e desceu por um lance de degraus de pedra sinuosos, que terminava em outro portão formidável.
O Sr. Merriweather parou para acender uma lanterna e então nos conduziu por uma passagem escura e com cheiro de terra, e assim, depois de abrir uma terceira porta, entramos em um enorme cofre ou porão, que estava cheio de engradados e caixas enormes. Você não é muito vulnerável visto de cima, observou Holmes enquanto erguia a lanterna e olhava ao redor. Nem de baixo, disse o Sr. Merriweather, batendo com a bengala nas lajes que cobriam o chão. Ora, meu Deus, parece um tanto vazio. Ele comentou, olhando surpreso. Eu realmente devo pedir que você fique um pouco mais quieto, disse Holmes severamente. Você já colocou em risco todo o sucesso da nossa expedição. Posso implorar que você tenha a bondade de se sentar em uma dessas caixas e não interferir? O solene Sr. Merriweather empoleirou-se num caixote, com uma expressão muito magoada no rosto, enquanto Holmes caiu de joelhos no chão e, com a lanterna e uma lente de aumento, começou a examinar minuciosamente as fendas entre as pedras. Alguns segundos foram suficientes para satisfazê-lo, pois ele se levantou novamente e colocou o copo no bolso. Temos pelo menos uma hora pela frente, observou ele, pois eles dificilmente poderão dar qualquer passo até que o bom penhorista esteja em segurança na cama. Então não perderão um minuto, pois quanto mais cedo fizerem o seu trabalho, mais tempo terão para escapar. Neste momento, doutor, como sem dúvida o senhor adivinhou, estamos no porão da agência municipal de um dos principais bancos de Londres. O Sr. Merriweather é o presidente da diretoria e ele lhe explicará que há razões pelas quais os criminosos mais ousados de Londres deveriam ter um interesse considerável por esta adega no momento. É o nosso ouro francês, sussurrou o diretor. Recebemos vários avisos de que poderia ser feita uma tentativa. Seu ouro francês? Sim. Tivemos ocasião, há alguns meses, de reforçar os nossos recursos e, para esse efeito, contraímos empréstimos de 30.000 napoleões do Banco de França. Soube-se que nunca tivemos oportunidade de desempacotar o dinheiro e que ele ainda está na nossa adega. A caixa em que estou sentado contém 2.000 napoleões embalados entre camadas de papel alumínio. Nossa reserva de ouro é muito maior atualmente do que normalmente é mantida em uma única filial, e os diretores têm dúvidas sobre o assunto. O que foi muito bem justificado, observou Holmes. E agora é hora de organizarmos nossos pequenos planos. Espero que dentro de uma hora os assuntos cheguem ao auge. Enquanto isso, Sr. Merriweather, devemos colocar uma tela sobre aquela lanterna escura. E sentar no escuro? Receio que sim. Eu tinha trazido um baralho de cartas no bolso e pensei que, como éramos uma festa carê, você poderia ter sua borracha, afinal. Mas vejo que os preparativos do inimigo foram tão longe que não podemos arriscar a presença de uma luz. E, antes de mais nada, devemos escolher as nossas posições. Estes são homens ousados e, embora os coloquemos em desvantagem, poderão causar-nos algum dano, a menos que tomemos cuidado. Eu ficarei atrás desta caixa, e vocês se escondam atrás dela. Então, quando eu acender uma luz sobre eles, aproxime-se rapidamente. Se eles atirarem, Watson, não tenha escrúpulos em derrubá-los. Coloquei meu revólver, engatilhado, em cima da caixa de madeira atrás da qual me agachei. Holmes disparou o slide na frente de sua lanterna e nos deixou na escuridão total, uma escuridão tão absoluta como nunca havia experimentado antes. O cheiro de metal quente permaneceu para nos garantir que a luz ainda estava lá, pronta para brilhar a qualquer momento. Para mim, com os nervos à flor da pele, havia algo deprimente e subjugador na escuridão repentina e no ar frio e úmido da cripta. Ele só tem uma retirada, sussurrou Holmes. Isso é através da casa, na Praça Saxe-Coburg. Espero que você tenha feito o que eu pedi, Jones. Tem um inspetor e 2 policiais esperando na porta da frente. Então tapamos todos os buracos. E agora devemos ficar em silêncio e esperar. Que hora parecia? Pela comparação de notas posteriores, demorou apenas 1h15, mas pareceu-me que a noite devia estar quase acabando e o amanhecer estava surgindo acima de nós. Meus membros estavam cansados e rígidos, pois temia mudar de posição. Ainda assim, meus nervos estavam à altura do mais alto grau de tensão, e minha audição era tão aguçada que eu não só conseguia ouvir a respiração suave de meus companheiros, mas também conseguia distinguir a inspiração mais profunda e pesada do volumoso Jones da fina respiração, nota suspirante do diretor do banco. Da minha posição eu poderia olhar a maleta na direção do chão. De repente, meus olhos captaram o brilho de uma luz.
A princípio foi apenas uma faísca lúgubre no pavimento de pedra. Depois, alongou-se até se tornar uma linha amarela e então, sem qualquer aviso ou som, um corte pareceu abrir-se e apareceu uma mão branca, quase feminina, que tateou no centro da pequena área de luz. Por um minuto ou mais, a mão, com seus dedos contorcidos, projetou-se para fora do chão. Depois foi retirado tão repentinamente como apareceu, e tudo ficou escuro novamente, exceto a única faísca lúgubre que marcava uma fenda entre as pedras. Seu desaparecimento, porém, foi apenas momentâneo. Com um som dilacerante, uma das pedras largas e brancas virou de lado e deixou um buraco quadrado, através do qual passava a luz de uma lanterna. Por cima da borda aparecia um rosto bem definido, de menino, que olhava atentamente ao redor, e então, com uma mão de cada lado da abertura, se aproximava da altura dos ombros e da cintura, até que um joelho descansasse na borda. No instante seguinte, ele parou ao lado do buraco e puxou atrás de si um companheiro, ágil e pequeno como ele, com rosto pálido e uma cabeleira muito ruiva. Está tudo claro, ele sussurrou. Você tem o cinzel e os sacos? Ótimo, Scott. Pule, Archie, pule, e eu vou atacar. Sherlock Holmes saltou e agarrou o intruso pelo colarinho. O outro mergulhou no buraco e ouviu o som de tecido rasgando enquanto Jones agarrava a saia. A luz brilhou no cano de um revólver, mas o chicote de caça de Holmes caiu no pulso do homem e a pistola tilintou no chão de pedra. Não adianta, John Clay, disse Holmes suavemente. Você não tem chance alguma. Então, entendo, o outro respondeu com a maior frieza. Imagino que meu amigo esteja bem, mas vejo que você está com a aba do casaco dele. Há 3 homens esperando por ele na porta, disse Holmes. Ah, de fato. Você parece ter feito a coisa completamente. Devo elogiá-lo. E eu, você, respondeu Holmes. Sua ideia ruiva era muito nova e eficaz. Você verá seu amigo novamente em breve, disse Jones. Ele é mais rápido em descer buracos do que eu. Apenas espere enquanto eu preparo os clássicos. Eu imploro que você não me toque com suas mãos imundas, comentou nosso prisioneiro enquanto as algemas batiam em seus pulsos. Você pode não estar ciente de que tenho sangue real em minhas veias. Tenha a bondade, também, de sempre dizer senhor e apóstrofo por favor quando se dirigir a mim. Tudo bem, disse Jones com um olhar fixo e uma risadinha. Bem, por favor, senhor, suba as escadas, onde podemos pegar um táxi para levar Vossa Alteza até a delegacia? Assim é melhor, disse John Clay serenamente. Ele fez uma grande reverência para nós 3 e saiu silenciosamente sob a custódia do detetive. Realmente, Sr. Holmes, disse o Sr. Merriweather enquanto o seguíamos para fora do porão, não sei como o banco pode lhe agradecer ou retribuir. Não há dúvida de que você detectou e derrotou da maneira mais completa uma das mais determinadas tentativas de assalto a banco que já ocorreram em minha experiência. Tive 1 ou 2 pequenas contas para acertar com o Sr. John Clay, disse Holmes. Tive algumas pequenas despesas com este assunto, que espero que o banco reembolse, mas, além disso, fui amplamente recompensado por ter tido uma experiência que é, em muitos aspectos, única, e por ouvir a narrativa notável do Red Liga liderada. Veja, Watson, explicou ele nas primeiras horas da manhã, enquanto tomávamos um copo de uísque com refrigerante na Baker Street, ficou perfeitamente óbvio desde o início que o único objeto possível deste negócio bastante fantástico a propaganda da Liga e a cópia da enciclopédia devem ser para tirar do caminho esse penhorista não muito brilhante por algumas horas todos os dias. Era uma forma curiosa de administrar isso, mas, na verdade, seria difícil sugerir uma melhor. O método foi sem dúvida sugerido à mente engenhosa de Clay pela cor do cabelo de seu cúmplice. As 4 libras por semana eram uma isca que devia atraí-lo, e o que isso significava para eles, que jogavam por milhares? Colocam o anúncio, um malandro fica com o cargo temporário, o outro malandro incita o homem a se candidatar, e juntos conseguem garantir sua ausência todas as manhãs da semana. Desde o momento em que ouvi falar que o assistente tinha vindo por metade do salário, ficou óbvio para mim que ele tinha algum motivo forte para garantir a situação. Mas como você poderia adivinhar qual era o motivo? Se houvesse mulheres na casa, eu teria suspeitado de uma mera intriga vulgar. Isso, no entanto, estava fora de questão. O negócio do homem era pequeno e não havia nada em sua casa que pudesse dar conta de preparativos tão elaborados e de gastos tão elevados. Deve, então, ser algo fora de casa.
O que poderia ser? Pensei no gosto do assistente pela fotografia e no seu truque de desaparecer no porão. A adega. Ali estava o fim dessa pista emaranhada. Então fiz perguntas sobre esse misterioso assistente e descobri que tinha que lidar com um dos criminosos mais legais e ousados de Londres. Ele estava fazendo algo no porão, algo que demorava muitas horas por dia durante meses a fio. O que poderia ser, mais uma vez? Não consegui pensar em nada, exceto que ele estava abrindo um túnel para algum outro prédio. Até agora cheguei quando fomos visitar o cenário da ação. Eu te surpreendi batendo na calçada com minha bengala. Eu estava verificando se o porão se estendia na frente ou atrás. Não estava na frente. Então toquei a campainha e, como esperava, a assistente atendeu. Tivemos algumas escaramuças, mas nunca tínhamos nos visto antes. Mal olhei para o rosto dele. Seus joelhos eram o que eu desejava ver. Você mesmo deve ter notado como eles estavam desgastados, enrugados e manchados. Eles falaram daquelas horas de escavação. O único ponto restante era o que eles estavam procurando. Dobrei a esquina, vi o City and Suburban Bank adjacente às instalações de nosso amigo e senti que havia resolvido meu problema. Quando você voltou para casa depois do concerto, procurei a Scotland Yard e o presidente dos diretores do banco, e o resultado que você viu. E como você poderia saber que eles fariam sua tentativa esta noite? Perguntei. Bem, quando fecharam os escritórios da Liga foi um sinal de que já não se importavam com a presença do Sr. Jabez Wilson, por outras palavras, que tinham concluído o seu túnel. Mas era essencial que o usassem logo, pois poderia ser descoberto, ou o ouro poderia ser removido. O sábado seria mais adequado para eles do que qualquer outro dia, pois lhes daria 2 dias para escapar. Por todas estas razões, esperava que eles viessem esta noite. Você raciocinou lindamente, exclamei com admiração sincera. É uma corrente tão longa, mas todos os elos soam verdadeiros. Isso me salvou do tédio, ele respondeu, bocejando. Infelizmente. Já sinto isso se aproximando de mim. Minha vida é gasta num longo esforço para escapar dos lugares comuns da existência. Esses pequenos problemas me ajudam a fazer isso. E você é um benfeitor da raça, disse eu. Ele encolheu os ombros. Bem, talvez, afinal, seja de pouca utilidade, observou ele. L'homme c'est rien, l'œuvre c'est tout apóstrofo, como Gustave Flaubert escreveu a George Sand. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.